Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meus amados, nós estamos mais uma vez com uma lição da nossa escola bíblica, desta feita a lição de número 7. E nós temos hoje um assunto muito sugestivo, especialmente pelo momento em que nós estamos vivendo. Situações em que muita gente tem entrado em desespero, talvez por não ter em quem se apegar. Mas a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Portanto, esta lição vem a calhar devido ao momento que a sociedade está passando com esta pandemia que tem assolado a humanidade. Nesta oportunidade, nós trataremos de uma lição com o título Confiança em Tempo de Aflição. E nós devemos realmente confiar em Deus nos momentos de aflição. Nós queremos pelo menos 3 assuntos que é o objetivo principal da lição, que segundo o escritor ele colocou a nós, para que nós explorasse esse assunto até a conclusão da nossa lição. Nós deveríamos ter alcançado esses objetivos, os quais são apresentar o contexto histórico do Salmo 56, observar os aspectos da oração que Davi apresentou a Deus e, por fim, ensinar que devemos ter plena confiança no Senhor. Estes são os objetivos da nossa lição a serem alcançados durante o nosso estudo. Meus amados, nos momentos de extremas dificuldades, nós somos tendenciados a ser dominados pelo desespero, entrar em conflitos internos e nos desesperar. Muitas vezes nós encontramos em situações em que todos os recursos humanos se esgotam. E nestes momentos é exatamente quando o ser humano se desespera. E ao chegar nesta circunstância, nessa situação de desespero, somos tentados a procurar soluções inacreditáveis. Isso não é uma questão de somenos. Isso acontece comigo, acontece com você e acredite, acontece com homens da envergadura de Davi. E quando eu digo que acontece com pessoas da envergadura de Davi, foi exatamente o que ele fez. Quando fugia de Saul, ele no momento que ele se viu extremamente ameaçado, ele fugiu para a cidade de Gate, uma cidade filisteia, para buscar refúgio, asilo, junto àquele povo, aquela etnia. E ali, em se chegando, ele tentou fazer uma aliança com o rei Aquis. E quando eu disse que a gente procura as situações ou as soluções mais inacreditáveis, foi exatamente o que Davi fez. Já imaginou? A cidade de Gate era a cidade de Golias. E quem era Golias? Um guerreiro famoso filisteu que havia morrido em confronto com o próprio Davi. Agora imagine
que tipo de proteção Davi esperava encontrar junto aos inimigos declarados de Israel. É exatamente por essas razões que eu digo que quando estamos em estado de desespero, a gente procura soluções as mais inacreditáveis. Se a situação já estava ruim para Davi, imagine ele fugindo para o meio dos seus maiores inimigos. Aliás, os filisteus haviam perdido um grande guerreiro exatamente nas mãos de Davi. Muito bem. O primeiro tópico da nossa lição é o contexto histórico. Como nós acabamos de observar, os acontecimentos que serviram de pano de fundo para Davi compor este salmo foi exatamente situações de conflitos, de perseguições, de fuga, de aflições, de angústias, sendo ele perseguido por Saul, ele foge e, como já vimos, fugiu para o meio dos filisteus. Ali, a princípio, parece que Aquis aceitou a proposta de se aliar a ele. No entanto, foi aconselhado pelos seus conselheiros, dizendo que aquele homem era uma grande ameaça para a nação, tendo em vista a pessoa de que se tratava. Um homem que era um guerreiro, que estava se desdobrando como um grande guerreiro. O rei Aquis recuou e toda a cidade ficou em estado de alerta. Cercou Davi, colocou um cerco em Davi e ele era implacavelmente vigiado naquela cidade. Davi tenta fugir, mas era tarde. E ele não encontrou outra solução a não ser se fingir de doido e começar a pegar pedaços de madeira e sair esgravatando os pórticos da porta. Deixou a baba, a saliva escorrer em sua barba e ele realmente ficou parecendo um débil mental. Foi esta a única saída que ele encontrou para poder sair daquela cidade e, consequentemente, daquela situação em que ele se encontrava. Portanto, eis o contexto histórico de todo este Salmo de Davi. Ele é resultado desses momentos de angústia, desses momentos de fuga, desses momentos de sofrimento, de conflitos internos. Foi dentro desse contexto que esse salmo fora produzido por Davi. Portanto, eis aí o contexto histórico do Salmo de número 56. O primeiro subtópico deste primeiro ponto da nossa lição é o Cântico das Mulheres. O que é isso? Que o comentador usou como primeiro subtópico da nossa lição, falando de o Cântico das Mulheres. Com as seguidas vitórias de Davi sobre os filisteus, a popularidade dele crescia a cada dia. A Bíblia diz que ele era aceito aos olhos de todo o povo, inclusive dos servos de Davi. Ao retornarem vitoriosos de uma dessas batalhas, diz a Bíblia que as mulheres de
todas as cidades de Israel saíram ao encontro de Saul, cantando e exaltando a bravura de Davi. Diziam elas no seu cântico: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Esse cântico deixou Saul ardendo em ciúmes. E esta situação abalou drasticamente a relação entre os dois. Diz a Bíblia que desde aquele dia Saul tinha Davi em suspeita. Amados irmãos, você que nos ouve, eu quero chamar a sua atenção para algo que, a meu juízo, é de extrema importância. Não há nada mais perigoso no meio do povo de Deus do que um líder ciumento, um líder invejoso, um líder que se sente mal com o sucesso dos seus liderados. E eu confesso que existe pessoas, líderes com esse perfil. Foi exatamente o que aconteceu com Davi, ou melhor, com Saul. Quando Davi vencia batalhas, ganhava guerras, o povo o exaltava. Ele caía na graça do povo. No entanto, isso para Davi era terrível. E por que era terrível? Porque ele sentia a sua popularidade caindo enquanto a popularidade de Davi ia subindo. Ao invés dele valorizar as conquistas de Davi, porque ele estava tirando o povo, a nação, da opressão dos filisteus, ele entendeu que Davi estava usurpando a sua popularidade. Saul não estava preocupado com a nação, ele estava preocupado em defender o seu trono, em defender a sua popularidade. Esta era a grande preocupação de Saul. Irmãos, quando um líder permite e se deixa ser dominado pelo ciúme, pela inveja, ele sempre vai ver o trabalho que aqueles que estão ao seu lado fazem, ele sempre verá de forma negativa. Ele não valoriza o trabalho, ele não valoriza as pessoas, ele não quer que ninguém cresça além dele. E isso é um grande perigo para a marcha do reino. Líderes ciumento é um grande problema. No entanto, eu quero chamar a atenção também para algo também importante. O líder, ele não deve ser ciumento, isso é fato. Porém, ele precisa de estar sempre de olho no trabalho dos seus liderados. Sabem por quê? Porque existe muitas pessoas que trabalham muito bem, que têm ideias excelentes, que não medem esforço para trabalharem, no entanto são maliciosos. Eles procuram, de alguma forma, jogar o povo contra o líder, contra o pastor, por exemplo, que geralmente é o nosso caso. Portanto, o líder, o pastor, precisa de estar de olho não só no trabalho dos seus liderados,
mas também no trabalhador. Precisa estar de olho nessas pessoas, porque existem pessoas assim, que querem jogar o povo contra o pastor, contra o líder, para poder fazer nome, para poder crescer em cima da caveira do seu líder. Então o pastor, o líder, deve estar de olho nessas pessoas. No entanto, ele não deve estar ciumado, como foi o caso de Saul. Ciúme é coisa diabólica. Ciúme é coisa do diabo. E o líder, ele sendo um homem de Deus, ele pode muito bem tratar com essas pessoas maliciosas, sem, contudo, matar espiritualmente as pessoas. Portanto, líder ciumento é um problema no meio do povo de Deus. Devemos tomar cuidado, porque existe realmente pessoas dentro das nossas igrejas que não pode assumir um cargo de liderança que já acha que ele é o dono do mundo. Quantos eu vejo por aí assumir um departamento, já começa a dizer aqui quem manda é eu, o líder sou eu. Eu costumo dizer que o líder que precisa de andar dizendo que ele é o líder, que ele é que manda, que ele é quem está na liderança, ele está muito aquém desse cargo. Porque eu não preciso de andar fazendo as pessoas se lembrarem de que eu sou líder. As minhas atitudes dizem por si só. Portanto, amados irmãos, muito cuidado. Você que tem um cargo de liderança, você que é líder de alguma forma ou em alguma situação, se lembre, o ciúme é coisa do diabo. Vamos para o nosso segundo subtópico. As ações dos inimigos de Davi. A história de Davi tem alguma semelhança com a história de José. Isso porque, antes de chegar ao trono do Egito, Davi passou por caminhos terríveis. E não foi diferente com Saul. Saul, desde a sua mais tenra idade, foi um jovem que estava sendo preparado, forjado pelo próprio Deus para se transformar num grande líder. Assim foi José, assim foi Davi e assim foi os grandes homens de Deus que nós conhecemos muito bem a sua história. Meus amados irmãos, deixe-me dizer uma coisa. Deus não tem pressa de nos colocar diante de grandes posições. Hoje nós vivemos uma época em que o maior sonho dos obreiros, dos pastores, dos cristãos, claro que não é todos, mas há muita gente que tem a maior ambição de ser presidente de um campo. E o que eu quero dizer é que Deus não tem pressa que nós chegamos lá, que nós galgamos grandes posições. A preocupação de Deus é que nós chega sim, mas que nós chegamos habilitados, preparados para exercer esta função. Davi tinha muitos inimigos. José conquistou muitos inimigos. No entanto, essas perseguições, essas lutas, essas dificuldades forjaram estes dois homens para galgar o poder. E nós vemos que Deus não tem pressa na história de Israel. Deus tirou Israel do Egito, ia levar para a terra de Canaã, ia como levou. No entanto, a preocupação de Deus não era chegar no mesmo dia ou dentro de alguns dias em Canaã.
Até porque havia uma estrada que do Egito a Israel se chegava com 11 dias de caminhada. Deus levou por um lugar por onde passou 40 anos. Isso é uma prova de que Deus não tem pressa, que nós chegamos em determinados lugares, em determinada posição. A preocupação de Deus com o seu povo era que eles chegassem em Canaã preparados para assumir o comando de uma nação. Saíra do Egito um bando de escravos, pessoas sem experiências, nem com Deus eles tinham experiência, quanto mais para se governar uma nação. E Deus tinha um processo durante essa caminhada, preparar esse povo, instruir esse povo, lhe dar sabedoria e preparar para chegarem preparados e governar aquela nação, para se tornar um povo independente. Muitas vezes Deus quer que nós chegue, mas quer que a gente chegue preparado. Foi exatamente o que aconteceu com José. José teve que trilhar um caminho terrível, passou por situações terríveis, por momentos difíceis. No entanto, Deus tinha um trono no Egito para José e Deus queria que ele chegasse lá preparado para assumir esse trono. Deus tinha um trono para Davi, já havia falado isso. O profeta já tinha estado na casa de Jessé, já havia ungido ele como rei de Israel. O trono estava pronto, mas Deus queria forjar esse rei para preparar, para poder aprender a lidar com o poder. E isso acontece porque nós somos muito infantis. Nós somos tendenciados a deixar o poder subir em nossa cabeça. Então, Deus, em sua sabedoria, Ele quer nos preparar para que nós chegamos preparados para encarar as mais situações que nós tivermos que enfrentar em nossa caminhada, para que nós possamos ser pessoas dignas, ser pessoas que estejamos prontos para os embates da nossa vida. Eu entendo que se José não tenha sido preparado por um longo caminho, ele tinha feito grandes besteiras no Egito. Por que eu digo isso? Porque havia um passado pendente entre José e os seus irmãos. Todos conhecem essa história. Sabe das dores que os irmãos de José o causaram nele. Mas chegou um dia que Davi, ou melhor, que José estava frente a frente com aqueles que lhe provocaram grande dor. Aqueles homens se humilharam diante de José, diz, agora está todo perdido. E se prontificaram logo dizendo, pode fazer de nós seus escravos. Mas José estava preparado para lidar com o poder. E sabe o que ele diz? Ele disse, não se preocupe, meus irmãos. Não foi vocês que me mandaram para cá. Foi Deus que nos mandou. Vocês foram apenas agentes de Deus nessa história, nesse processo. Foi Ele que nos mandou. E me mandou para quê? Para nos livrar da grande fome, como se vê neste dia. Vocês estão perdoados. José foi preparado para lidar com o poder. Ele podia agora vingar terrivelmente dos seus irmãos, mas ele não fez, porque Deus o preparou para aquele dia. Lembrem-se, Deus não tem pressa para que nós chegamos no poder, para que nós alcançamos posições que venha nos possibilitar a ser maior do que realmente somos. Deus nos abençoe e nos guarde nesse nosso processo de caminhada. Último subtópico, uma guerra em glória. O que é isso? A palavra em glória, segundo o dicionário, significa modesta, apagada, obscura e etc. Assim sendo,
A guerra entre Saul e Davi, aliás, Saul estava guerreando sozinho, era uma guerra sem o menor sentido de existir. Era uma perseguição que não tinha o menor sentido, porque essa perseguição implacável que Saul impôs em Davi, ela não era em defesa de grandes coisas. Saul estava apenas defendendo sua popularidade. Saul estava defendendo o seu trono. Ele tinha uma obsessão terrível pelo poder. Ele era um homem inescrupuloso quando ele alcançou o poder. Ele já fora um tanto mais humilde, pensava melhor. No entanto, quando ele assume o poder, agora ele virou um homem extremamente obcecado pela fama, pelo poder, pela popularidade e tudo quanto diz respeito ao status era o que ele queria. E quando ele percebeu que o povo e Davi estava caindo na graça do povo, ele se enciumou e queria levar aquilo a últimas consequências, qual seja tirar a vida de uma pessoa inocente. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o seguinte fato. Lidar com o poder, seja ele visível ou invisível, seja perceptível aos nossos sentidos físicos ou apenas aos nossos sentidos espirituais, é sempre perigoso. Isso porque em qualquer dimensão o poder nos habilita a sermos mais do que naturalmente somos. Isso e tudo aquilo que proporciona tal possibilidade certamente tem seu lado perigoso. O poder fez de Saul um homem inescrupuloso. Queridos irmãos, cuidado com o poder. O poder é tentador. Precisamos de aprender a lidar com ele, seja aonde for, seja em nossa casa. A Bíblia diz que o marido é o cabeça da esposa e nós precisamos aprender a ser cabeça para nos não tornarmos cabeça de martelo. Em qualquer lugar que estejamos, seja no nosso emprego, quem sabe chegamos no emprego, alcançamos um cargo de liderança e em chegando num cargo de liderança começa a querer escravizar aqueles que estão aparentemente abaixo de nós. Portanto, temos que ter essa percepção de que o poder é perigoso e que nós precisamos aprender a lidar com ele e não cairmos na tentação do poder. Pense nisso, em nome de Jesus. Vamos agora para o nosso segundo ponto desta lição. O segundo ponto é a oração de Davi. Neste salmo, Davi mistura queixas com oração e suprime a angústia de sua mente pela meditação sobre a misericórdia de Deus. Ele ora para que possa experimentar a ajuda divina sobre as perseguições e que foi submetido a Saul e expressa sua confiança no sucesso em todas essas dificuldades porque ele vem passando. O primeiro subtópico deste ponto é o pedido de misericórdia. Meus amados, o medo em si não é um sentimento ruim. Isso porque ele pode nos livrar de sérios danos em nossas vidas. Dizem o ditado que quem tem medo não se arrisca. E isso pode ser uma grande verdade. No entanto, quando o medo é paralisante, ou seja, nos deixa inerte, aí se torna um grande problema.
especialmente porque tira até a nossa capacidade de crer no agir de Deus. Até a nossa fé, a nossa confiança que Deus vai agir, muitas vezes é amputada pelo medo. Nesse caso, o medo é um problema. Davi, um homem com um currículo invejável, já havia enfrentado o leão, já havia enfrentado o urso, já havia enfrentado guerreiro famoso, habilitado na arte da guerra. Mas, contudo, ele não era um super-homem. Era um ser humano tão comum, tão normal, quanto qualquer de nós. Tanto é que, em dado momento da sua vida, da sua caminhada, ele teve medo. Ele foi dominado pelo medo. A oração dele neste salmo revela exatamente isso. Veja como ele clama ao Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia me oprime. Agora, eu chamo a atenção dos nossos ouvintes para algo interessante. Como eu já disse, Davi não era um super-homem, enfrentou batalhas difíceis. No entanto, irmãos, a nossa vida passa por momentos. Então, cada momento é um momento. Às vezes eu enfrento uma grande batalha e não temo. Mas às vezes eu enfrento algo de dimensão tão menor e aí eu sou dominado pelo medo. Agora, o que eu acho interessante em Davi é que ele aprendeu a lidar com os seus temores. Ele tinha medo? Tinha. Mas ele aprendeu a lidar com esses temores. E vejamos o que ele disse neste salmo. Em me vindo o temor, ou seja, quando eu ficar com medo, quando eu tiver medo, eu hei de confiar em ti. E isso é de fundamental importância. Talvez Davi tenha se lembrado de quando, para escapar de Saul, ele foi procurar asilo político na cidade de Gate, junto à etnia dos filisteus. E essa sua atitude insana o levou a um sério risco de até perder a sua vida. E agora me parece que ele lembra daquela situação, daquela atitude impensada dele e diz: agora eu não vou mais fugir para buscar socorro no homem. Agora, quando eu temer, agora quando eu for alcançado pelo medo, agora quando o medo tentar de alguma forma me dominar, eu mesmo com medo, eu vou confiar em ti. Eu vou continuar firme no propósito de que a minha confiança está no Senhor. Davi já havia dito certa vez no Salmo 121, dizendo: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E parece que agora, neste Salmo, ele está voltando a esses bons momentos da sua vida, de quando a sua convicção era mais arrojada em Deus. No Salmo 121, por exemplo, ele recebe a notícia da morte de Samuel e aquilo para ele causou um grande impacto,
porque aqueles amigos fiéis que Davi tinha já haviam morrido. E parece que ele começa a pensar, agora eu estou perdido. Mas de repente ele recobra o sentido real e diz, mas o meu socorro não está em Samuel. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E agora, neste salmo, a sua oração, o seu clamor, revela que ele está de alguma forma abalado. Mas aí ele clama por misericórdias. Meus amados, o profeta Jeremias, ele disse que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Isso porque nós não recebemos nada de Deus por merecimento, porque somos merecedores. Aquilo que Deus faz por nós, quando Deus se vira para o nosso lado, para nos defender, os grandes livramentos, as grandes ações libertárias de Deus a nosso favor, são frutos das suas misericórdias. Davi era conhecedor disso. Davi sabia das suas fragilidades, das suas fraquezas, sabia de coisas terríveis a que ele já havia praticado, mas ele continuava crendo, refugiando em Deus. E nesse momento de aperto, nesse momento de angústia, momento de conflitos internos, ele se vira para os céus e disse, Deus, tem misericórdia de mim. O homem quer me engolir vivo, o homem quer destruir a minha vida, me oprime todo dia. Queridos, em todos os momentos da nossa vida, precisamos voltar para o nosso Deus e clamar por sua misericórdia, por sua graça, por seu imensurável amor, para que ele volte-se para nós e nos conceda livramento, e nos conceda graça, nos conceda força para vencer os momentos difíceis. Meus queridos e amados irmãos, como nós estamos vivendo nesses últimos dias, situações difíceis, a necessidade de sair de casa, mas às vezes temos temores, posso me adoecer, posso ser contaminado por esse vírus, mas ainda assim nós precisamos de crer, nós precisamos de confiar e clamar pela misericórdia de Deus. O Senhor é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Crê nisso. Segundo subtópico diz, levas em conta a minha peregrinação. Situações difíceis muitas vezes mexe conosco, nos deixa abalados. Muitas delas nos produzem angústias, dor e até mesmo um certo desespero. Isso é comum entre os humanos. Davi estava passando por momentos muito difíceis. Perseguido, sem dever nada, ele então suplica ao Senhor, pedindo-lhe que atente para a situação que ele estava vivendo, que ele estava enfrentando, vivendo como um fugitivo sem ter praticado nenhum crime. Irmãos, quando a gente é perseguido, de alguma forma somos perseguidos injustamente, a tendência nossa é nos abalar. Muito embora Jesus Cristo ensinou no Sermão do Monte, dizendo, bem-aventurados sois vós, quando, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Aí ele disse, vocês serão bem-aventurados quando isso acontecer. No entanto, nós não somos muito afeitos a resistir firme situações desta natureza. E Davi agora vê isso
enfrenta isso, passa por esse momento, convive com essa situação e agora ele se vira para Deus e diz: Deus, atenta para a minha situação, faz justiça contra os meus adversários, faça prevalecer a justiça. Eu estou sendo perseguido injustamente, mas faça justiça e derruba os homens na sua ira. Meus amados, Deus, Jesus Cristo, fez uma recomendação, disse para que nós, ao invés de amaldiçoar os nossos inimigos, orar por eles. Mas às vezes a gente tem vontade mesmo de orar para Deus matar, para Deus destruir. Isso porque somos humanos. No entanto, Davi aqui, apesar dos conflitos internos, apesar de dizer: Deus, atenta para esta situação, faça prevalecer justiça. De uma coisa Davi tinha certeza: Deus jamais o abandonaria. Ele tinha convicção de que em todo momento estava sendo assistido pelo céu. Vejamos o que ele diz no versículo 8. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? É como ele está dizendo: Deus, eu tenho convicção plena de que o Senhor sempre foi a minha sombra ao meu lado. Nunca me abandonou. O Senhor contou os meus passos. Esses meus passos dados nas minhas perseguições. O Senhor recolheu as minhas lágrimas e colocou no seu odre, e elas estão em memórias diante do Senhor. Ele fez como Jó. Jó, quando estava num dos piores momentos da sua vida, ele disse algo que o inferno estremeceu. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Isso são palavras de Jó. Um homem que passou por momentos terríveis da sua vida, que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Mas o que é isso? É convicção de que Deus vai agir. Ele pode não agir hoje, mas ele vai agir amanhã. A ação de Deus vai acontecer. Amados e queridos irmãos, o Senhor jamais ficará alheio aos nossos dilemas, aos nossos sofrimentos. Tenham certeza disso. Deus está olhando, Deus está vendo, Deus está velando em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida. O nosso Deus está velando por nós. Veja o que está dito em Êxodo, capítulo 3, e versículo de número 7. Lá Deus disse para Moisés o seguinte: eu vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor e conheço o seu sofrimento. Vejam aqui 3 coisas que Deus disse a Moisés em relação ao seu povo. Ele disse que viu as aflições, ele disse que ouviu o clamor quando eles clamaram, e disse: eu conheço a dimensão do seu sofrimento. Então Deus nunca está alheio àquilo que eu e você está passando. Tenha calma e confiança nele. Mas Deus não para por aí. Além de estar a par de tudo que se passa conosco, ele age em nosso favor com ações libertárias. Vejamos o que diz o versículo 8
do capítulo 3 de Êxodo. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Amados, ele diz, eu vi, eu ouvi e conheço. Por isso é que eu desci, para livrá-lo das mãos do Egito, dos egípcios. É Deus dizendo para Moisés, Moisés, eu vi tudo o que estava acontecendo com o meu povo, o que está acontecendo com o meu povo no Egito, e eu desci para lhes dar livramento. Porém, o Senhor não só ouve, não só vê e não só conhece. E nem só dá livramento. Tem mais coisas interessantes que Deus faz. Veja só. Além de libertar seu povo da escravidão, ele preparou para seu povo um lugar de refúgio, lugar de descanso, onde era possível viver em plena paz. Veja o que diz a sequência do versículo 8. Para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Esse é o nosso Deus, um Deus zeloso e comprometido com o bem-estar daqueles que lhe são fiéis. Deus disse para Moisés, olha Moisés, eu ouvi tudo, eu estou a par de tudo, e eu desci para livrar esse povo, tirar eles do Egito, e não só tirar do Egito, eu tenho um lugar para eles, eu preparei um lugar para eles, o lugar está reservado, a terra é boa, a terra é ampla, é uma terra que mana leite e que mana mel. Irmãos, o nosso Deus é esse, ele vê, ele conhece, ele sabe tudo, ele livra, mas ele prepara lugar de paz, de descanso, de harmonia para introduzir o seu povo. Foi isso que Paulo viu e falou na sua epístola aos Coríntios, dizendo que as angústias por que passamos aqui não é nem de se comparar com a glória que nos aguarda. E o que é isso? É que aqui nós vamos de glória em glória, de vitória em vitória, mas vamos também de sofrimentos e sofrimentos, de angústia em angústia, mas há um lugar de descanso, um lugar de repouso preparado para o seu povo. O que nós precisamos é, como disse Jesus Cristo, aquele que perseverar até o fim será salvo. É na perseverança que tenhamos as nossas almas. Oh, amados, crê nisso, pensa nisso. Deus está cuidando. Deus está nos olhando. Essa semana eu estive conversando com uma pessoa aqui na minha residência e eu estava dizendo o quanto Deus cuida. Eu estava passando por um tempo já cansado, levantando todos os dias 4 horas da manhã para ir trabalhar, enfrentando ônibus lotado, dificuldades terríveis, cansaço. E de repente surge uma situação agora com essa pandemia. E aí o que acontece? Me mandaram para minha casa, eu já vou para quase 2 meses trabalhando aqui em casa, tranquilamente, e estou sentindo bem. E aí eu estava conversando com essa pessoa dizendo, isso é Deus cuidando, Deus cuida, Deus providenciou tudo. Agora eu estou me sentindo bem, fortalecido. Por quê? Porque é um Deus que cuida. E a gente precisa de ver essas coisas, irmãos, acontecendo, não como um desastre, mas como um cuidado de Deus. Deus está cuidando. Ele é o nosso Deus. Ele é o socorro, ele é o refúgio da nossa situação. Aí Davi pede para fazer justiça. No tocante às perseguições, Davi sofria por parte de Saul e ele tinha consciência da sua inocência. E sabia que não havia
praticado nenhum delito que justificasse o ódio de Saul. Sabia que Saul estava agindo assim por ciúmes, quando sentiu que sua popularidade estava ameaçada. Então Davi orou pedindo a Deus para entrar em ação contra os seus inimigos e fizesse valer a justiça, dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na sua ira. Eu falei agora há pouco, no tópico anterior, que Deus nos orientou, na sua palavra, a não desejar o mal dos nossos inimigos, orar por eles e não maldizer. Mas existem momentos que a gente dá vontade mesmo de pedir a morte daqueles que desejam o nosso mal sem causa. E Davi agora olha para Deus e diz: ó Deus, faz alguma coisa. Derruba esses camaradas aí. Faça prevalecer a justiça. Eles estão me perseguindo injustamente. E eu estou suplicando ao Senhor para fazer prevalecer a justiça. E às vezes a gente dá essa vontade mesmo. Quando a gente olha para certas situações que acontecem com as nossas vidas, por momentos que a gente passa, por situações que as pessoas provocam em nossas vidas. Eu já conheci crente que enfrentou situações, que morava vizinho de pessoas que detestavam cristão, que todo bicho que morria por aí, na rua, perto da casa, ele jogava dentro do quintal do irmão. Era galinha velha morta, era rato, era sapo, era tudo quanto era coisa que ele achava que era algo nojento na rua, eles tinham cuidado de trazer e jogar dentro do lote do irmão. Aí, você convivendo com uma situação dessa, morando junto de uma pessoa que quer o seu mal a cada instante, você dá vontade de orar e pedir: Deus, mata, faz justiça. Isso não tem cabimento. Mas deixe-me lhe dizer uma coisa. Jesus sofreu perseguições sem, contudo, ter cometido nenhum delito. E ele nos ensinou: tenha paciência, tenha calma, ora pelos vossos inimigos. Quando nós assim procedemos, Jesus disse que é mesmo que colocar brasas na cabeça deles e deixar a consciência deles ardendo, doendo, com o fogo das nossas boas obras, das nossas boas ações. Jesus disse que nós só vamos parecer com o Pai que está no céu quando nós proceder assim. Aí ele diz que o nosso Pai, o nosso Deus, é aquele que manda a sua chuva e o seu sol para os bons e para os maus. É interessante isso. A chuva de Deus, a chuva é bênção de Deus, o sol é bênção de Deus. No entanto, assim como os bons são beneficiados pelo sol e pela chuva, os maus também são beneficiados. E aí Jesus Cristo disse que nós devemos agir assim, se quisermos ser filho do nosso Pai que está no céu. Então, Davi olha para a situação que ele vive e diz: Deus, aplica a justiça segundo a iniquidade deles. Imagine se Deus fosse tratar Saul da forma como ele tratava Davi. Era um desastre na vida deste homem. Portanto, amados e queridos irmãos, vamos pensar nisso. E nunca vamos pedir que Deus pese a mão sobre os nossos inimigos. É difícil, mas este é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo abençoe. Vamos para o terceiro e último tópico da nossa lição de hoje. O tema do nosso último tópico é confiança em tempo de crise.
Amados ouvintes, desde que o mundo é mundo, que as crises têm sido uma constante na vida dos humanos. Há crises de dimensões mais intensas, como a que estamos vivendo atualmente, outras mais suportáveis. Porém, de uma coisa o povo de Deus precisa estar consciente, e não só consciente, mas ter plena convicção disso. O céu não está em crise. Aquele que tem total domínio sobre o universo não está em crise. Portanto, as crises que o mundo enfrenta não interferem nas ações de Deus a favor do seu povo. Eu gosto muito do que diz o Salmo de número 46. Vejam, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O salmista continua dizendo, depois que ele fala, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Aí ele diz, portanto não temeremos, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Pode acontecer o que acontecer, Deus continua sendo o nosso refúgio. Se as nações embravecem, Deus continua sendo o refúgio. Se as águas rujam, Deus continua sendo o refúgio. Ainda que os montes se abalem, Deus continua sendo o nosso refúgio. Não muda nada. As situações por que passa o mundo não muda nada em relação a Deus. Deus vai continuar sendo Deus, vai continuar agindo como Ele sempre agiu, vai continuar sendo refúgio, vai continuar sendo socorro, vai continuar sendo fortaleza. Nada, absolutamente nada muda em relação a Deus. O mundo pode desabar, os reinos se embravecem. Aí a Bíblia diz que Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Portanto, ainda que, continuamos crendo, ainda que devemos continuar confiando no Senhor. Primeiro subtópico deste último tópico diz: louvor à palavra de Deus. O Senhor havia prometido a Davi o reino de Israel. Ele tinha certeza que as promessas de Deus estavam amparadas por dois atributos inerentes ao caráter divino: verdade e fidelidade. Davi estava ciente disso. Saul estava em seu encalço para tirar a sua vida, mas Davi tinha certeza que ele jamais iria concretizar o seu propósito maligno, pois Deus havia empenhado a sua palavra de que ele seria o próximo rei de Israel. Portanto, não adiantava Davi ou Saul fazer o que ele estava fazendo. Saul só estava complicando as situações dele, mas que Davi sentaria no trono e seria o próximo rei de Israel, seria o sucessor de Saul. E Davi tinha convicção disso. Por isso, no versículo 4, ele diz: em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, e não
temerei o que me possa fazer a carne. É interessante que quando Davi está dizendo aqui, em Deus eu louvarei a sua palavra, ele não está dizendo que louvará a Bíblia. Ele não está dizendo que louvaria esta palavra. Ele está dizendo que louvaria aquela palavra que Deus empenhou, dizendo, você será o futuro rei de Israel. Ele estava dizendo que louvaria a promessa que Deus havia feito para ele, de que ele era o sucessor de Saul. Ele, em outras palavras, ele dizia, sob sua proteção e confiando em seu poder, mesmo entre os maiores inimigos, eu celebrarei com louvores a sua verdade e fidelidade. Davi estava plenamente convicto de que no devido tempo Deus cumpriria a sua promessa. Portanto, ele não temia as ameaças dos homens. Veja o que ele disse no versículo 9: quando eu a ti clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. E isto eu sei porque Deus é por mim. Davi aqui ele tem uma confiança inabalável. Muito embora haveria momento que ele começava a temer, começava a estremecer, mas isso são situações inerentes a todos nós humanos. A gente está confiando, mas aqui e ali a gente dá uma trastejada, uma fraquejada. E isso acontecia com Davi, mas no geral, Davi tinha uma convicção, ele disse, eu louvarei a tua palavra, aquela palavra empenhada, no dia do cumprimento, eu cantarei louvores à sua fidelidade. É como disse o apóstolo Paulo em sua epístola aos Romanos, que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus queridos e muito amados irmãos, precisamos nos revestir dessa convicção de fé em qualquer que seja a circunstância que viemos a enfrentar. Não seremos abalados, ou pelo menos não podemos ser abalados. Segundo subtópico, o medo não prevalece diante da confiança. Diante da confiança, o medo tem que bater em retirada. O medo em si não significa falta de confiança em Deus. No entanto, dependendo da forma como reagimos a ele. Vejamos o que diz 1 Reis, capítulo 19, versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto se certamente amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles, ou seja, daqueles profetas falsos que Elias havia mandado matar. Agora veja qual foi a reação de Elias. O que, vendo-o, se levantou e para escapar com vida, se foi. Ou seja, eu disse que o medo em si não configura desconfiança em Deus, mas a forma como a gente reage a esse medo, e isso configura falta de confiança, ou pelo menos um momento de fraqueza. E aí nós vemos que Jezabel manda um recado para Elias, que ia matar ele, que a vida dele ia ser feita igual à vida daqueles falsos profetas que ele havia matado. E aí quando Elias ouve essa palavra, Elias simplesmente correu. Ou seja, a reação de Elias ao medo configurou pelo menos um momento de fraqueza. Comparemos a reação de Elias com a reação do apóstolo Pedro.
E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Agora atente para isso. E quando Herodes estava para o fazer comparecer a essa mesma noite, estava Pedro fazendo o quê? Estava Pedro dormindo tranquilamente entre os dois soldados. Agora veja bem a diferença entre Elias e entre Pedro, o apóstolo Pedro. Esse cidadão aqui, Herodes, já havia matado a espada a Tiago, irmão de João. Havia agora mandado prender a Pedro, porque ele percebe que prejudicar os apóstolos, prejudicar os seguidores de Cristo, aumentaria a sua popularidade diante dos judeus. E ele mata Tiago, irmão de João, e agora prende Pedro, e estava esperando apenas passar a festa da Páscoa para que ele o apresentasse ao povo, e certamente o destino de Pedro seria o mesmo destino de Tiago. Ocorre que Pedro estava sabendo disso. No entanto, ele tinha convicção de que a vida dele estava nas mãos de Deus. Sabe o que Pedro fez? Ele disse: eu não vou perder sono com isso. Eu não vou perder uma noite de sono preocupado com o que possa me acontecer amanhã. Eu vou dormir. E deitou e dormiu tranquilamente, muito embora ele soubesse do que poderia lhe acontecer. Mas ele estava aqui agora convicto, confiando em Deus. Então a diferença é essa. O medo em si não é falta de confiança em Deus. No entanto, a forma como reagimos a esse medo configura, de alguma forma, pelo menos um momento de fraqueza em nossa vida. Vejamos agora a proposta de Davi em relação ao medo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Isso aqui é Davi prometendo, dizendo: olha, eu sei que há momentos que a gente teme, que o medo chega, que os problemas nos atacam, que a situação fica insustentável, que a gente fica encurralado. E quando a gente está nessa situação, a gente teme de fato. Isso é uma verdade. Mas quando eu temer, quando eu for alcançado pelo medo, quando eu for atingido pelo medo, quando eu for fustigado pelo medo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou confiar em ti. É isso que eu vou fazer. E é isso que nós devemos fazer. Não vamos aqui dizer que somos super-homens. Tem muitas vezes: eu não tenho medo. Eu tenho. Eu já passei por muitos medos terríveis. Mas eu estou aprendendo a confiar no Senhor nos momentos de medo. Vamos agora para o terceiro e último subtópico da nossa lição, que é a confiança que nos leva à oração. Ao longo da história do povo de Deus, ficou comprovado que a oração é uma arma infalível. Josafá, rei de Judá, fez uso dessa arma em um dos momentos mais críticos do seu reinado. Mas quando ele estava nessa situação, vejamos a sua oração. Ah, Senhor Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém nossos olhos estão postos em ti. Esse texto está gravado em 2 Crônicas, capítulo 20, e eu li o versículo de número 12. Josafá diz: olha, nós não sabemos o que fazer, nós não temos mais força para enfrentar essa grande multidão que vem contra nós. Agora temos uma certeza: os nossos olhos estão postos em ti. Daniel também conhecia muito bem o poder da oração. Veja o que aconteceu. Daniel, pois, quando soube que o delito estava, ou melhor, o edito estava assinado, entrou em sua casa e
3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava ao seu Deus, como antes costumava a fazer. Daniel soube também lançar mão, fazer uso dessa arma poderosa. Agora, o que me chama a atenção aqui em Daniel é o seguinte: a Bíblia diz que ele se punha de joelho 3 vezes ao dia, depois que o edito estava assinado. No entanto, ele não passou a orar depois que havia algo ameaçador contra a sua vida. Não, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia, como antes ele costumava fazer. Muitas vezes, irmãos, nós só vamos orar quando as coisas apertam. Às vezes, Deus precisa de colocar areia na nossa cama, na nossa vida. Assim como ele colocou terra no olho daquele cego, quando ele foi orar por um cego e ele fez uma saliva e misturado com terra, com lodo, e colocou no olho do cego. Você sabe por que eu imagino que Deus, é claro que a Bíblia não faz, mas por que Jesus tacou terra no olho daquele cego? E eu acho que aquele cego era muito folgado. Se Jesus mandasse ele lavar o olho lá no tanque, ele não ia. Ele queria coisa mais fácil. Aí Jesus disse: eu vou criar uma situação desconfortável na vida desse cego e vou mandar ele lavar. Eu quero ver porque ele não vai. Olha aqui para mim, Jesus Cristo, a miúde, ele precisa de criar situações desconfortáveis em nossa vida para nos conduzir à oração, para nos fazer orar, para nos fazer mudar nossas atitudes. Às vezes ele precisa de colocar terra na nossa cama para a gente levantar mais cedo. Ele precisa de colocar areia na nossa vida, sem desconfortar alguma situação, criar alguma situação desconfortável em nossa vida. Caso contrário, a gente vai ficar folgado tranquilamente quando precisávamos estar buscando, clamando o nome santo do Senhor. Nós temos também a igreja primitiva usou como ninguém esta arma. Vejamos apenas um exemplo em Atos capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Você sabe o que aconteceu? Todo mundo sabe, é claro. Mas em resposta à oração da igreja, Deus enviou um anjo trazendo nas mãos um alvará de soltura expedido pelo rei, pelo juízo de toda a terra. E ali o Pedro foi solto da prisão. Por quê? Porque havia uma igreja orando. Ele estava preso e tinha uma igreja de joelho. Uma igreja que conhecia o poder da oração, que sabia o poder dessa arma. A oração, ela é um poder terrível que Deus colocou à nossa disposição. Veja o que disse Elizabeth, a rainha da Inglaterra. Veja o que ela disse: prefiro enfrentar um exército armado até os dentes do que enfrentar um homem de oração. Isso aqui quem disse foi a rainha Elizabeth, rainha da Inglaterra. Ela diz: olha, eu prefiro enfrentar um exército armado até os dentes do que enfrentar um homem de oração. Em uma outra vez ela disse que tinha muito mais medo de um homem de joelho, de um cristão de joelho, de que de todos os canhões da Europa apontado para a Inglaterra. Isso é que é consciência do poder da oração. Meus amados, o ato de orar também nos revela pelo menos 3 revelações importantes, ou nos fazem pelo menos 3 revelações importantes. Quais são elas? Primeiro, revela nossa dependência de Deus. Isso é fato. Quem ora está dizendo: eu dependo de Deus. Uma das maiores expressões de nossa dependência de Deus é a oração. Ao orarmos, reconhecemos as nossas limitações. O pastor Davi Lago, que é pastor da Igreja Batista Getsemane de Belo Horizonte, em uma de suas palestras, ele sugeriu que a oração é a linguagem da dependência de Deus. Quem ora constantemente, não apenas quando está acuado pela pandemia, revela
a sua inteira dependência de Deus. Em Daniel, temos um grande exemplo desse viver na dependência do Senhor. Quando ele estava sempre, ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. A segunda coisa que nos revela, além da dependência de Deus, é a confiança. O ato de orar revela a confiança do orador no Senhor, pois o aproximar de Deus para expor os nossos dilemas, as nossas demandas, só faz sentido se confiarmos nele. Vejamos o que disse Tiago. Peça-a, porém, com fé, com confiança, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte a outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Portanto, a oração, além de revelar a nossa dependência de Deus, fala também que nós estamos confiando nele. Eu oro a ele porque eu confio nele. Eu coloco nas mãos dele os meus problemas, os meus dilemas. Eu coloco nas mãos dele as minhas ansiedades. O apóstolo escreveu dizendo: colocai, lançai aos pés do Senhor toda a sua ansiedade. Então, amados, a oração revela ou fala da nossa confiança em Deus, expressa que nós confiamos nele, que nós sabemos que é dele que vem o nosso socorro, que nós estamos conscientes de que ele é bom, de que sua misericórdia dura para sempre, e nós estamos dizendo: eu estou orando porque eu confio no meu Deus, eu não estou perdendo tempo, eu estou investindo na minha vida quando eu estou orando, porque eu confio nele, eu busco ele porque confio nele. E por último, a oração revela a soberania de Deus. Veja o que disse o profeta Isaías: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Isso o profeta disse, usado por Deus. Esse texto fala da singularidade de Deus, que entre todos os seres do universo, ele está sozinho em uma categoria. Ninguém há juntamente com ele. É ele único. Quando nos ajoelhamos diante dele em oração, estamos declarando esta soberania. Podemos ver isso claramente na oração do rei Josafá, em 2 Crônicas 20:12. Ah, Senhor Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Josafá estava declarando aqui que o Deus que ele servia é maior do que os exércitos de Israel. Porque ele diz: olha, em nós não tem força, mas no Senhor tem. Josafá também estava declarando que o Deus de Israel é maior do que aquele exército que estava vindo contra ele. Ele diz: olha, nós não temos condições de enfrentar essa grande multidão, mas o Senhor tem. O Senhor é o Senhor dos exércitos. Portanto, olha para isso. Atenta para nós, Senhor, porque os nossos olhos estão postos em Ti. Nós não temos força, mas temos fé no Senhor. Nós não temos condições, mas temos confiança em Ti. Nós não temos poder bélico para enfrentar essa batalha nessa dimensão, mas o Senhor é o nosso Deus e nós confiamos em Ti, clamamos ao Senhor e estamos buscando a Sua graça, a Sua misericórdia e o Seu grande amor. Portanto, age em nosso favor. Concluindo, por mais difíceis que sejam as circunstâncias enfrentadas por Davi, ele sempre começava e concluía os seus salmos afirmando sua confiança no Senhor. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Por mais desafiadora que sejam as circunstâncias que abatem sobre nós, devemos manter firme a nossa confiança no Senhor, porque Ele livra a nossa alma da morte e nos conserva vivos na fome. Deus em Cristo abençoe a você, ouvinte,
que atentamente ouviu esta mensagem. E que Deus possa ter falado ao teu coração e que o Espírito Santo do Senhor possa continuar falando com você ao longo desse dia, falando de maneira mais clara, revelando a você o poder da palavra, o poder da oração e o tamanho, a dimensão da graça desse agir do nosso Deus. Quero concluir esta lição, essa mensagem, pedindo a você, ouvinte, para se inscrever nesse canal, esse canal da família. Deixa aí o seu like. Se você gostou da mensagem, se inscreva. Compartilhe com alguém que você conhece, que possa estar necessitando, especialmente nesses dias de pandemia, nesses dias de incerteza, possa estar necessitando de confiar mais no Senhor. Creio que essa palavra possa ajudá-los. Portanto, faça isso. Que Deus abençoe a todos vocês. Que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos alcance, a você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém.